Fala, nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos ao segundo vídeo do dia. Eu vou confessar a vocês que eu não gostaria de estar aqui gravando esse segundo vídeo, muito por conta do tema pesado que eu vou abordar aqui com vocês, além de falar outras questões aí sobre a inveja, né? A inveja é uma coisa, né, gente? É complicado. Dos outros rivais em relação ao Flamengo, né? E comentar sobre essa fala do Vampeta e sobre esse fato lamentável e sujo e nojento e de mau caratismo por parte desse jogador da base vascaíno. Então você que já chegou aí, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like e segue lá no Instagram, tá? Mengão.melhor, para acompanhar a cobertura que eu faço do Flamengo também lá no Instagram. Bom, para quem não sabe ainda do que aconteceu, né, tava vendo uma partida semifinal sub-17 da Taça Rio lá na Gávea, né, entre Flamengo e Vasco, né, na qual daria vaga à final da Taça Rio sub-17. E o Flamengo mais uma vez ganhou do Vasco, né? Ganhou, mais uma vez venceu o Vasco e se classificou à final do Campeonato sub-17 da Taça Rio, que vai ser até contra o Botafogo a próxima partida. Daí, os jogadores do Flamengo, normal, coisa de menino, né? Até os próprios jogadores profissionais têm esse tipo de conduta. É normal você tirar sarro do outro, né? Começaram a gritar lá, eliminado, como a própria torcida faz quando se classifica em cima de qualquer rival. Daí, os jogadores do Vasco ficaram exaltados, ficaram nervosos diante da provocação dos jogadores do Flamengo, né? E o goleiro do Vasco, né, tal de Cadu, né, Cadu não, deve ser Caduco, né, pra falar uma abobrinha, uma besteira dessas. Mas enfim, ficou nervoso com a provocação dos meninos ali, deles gritando eliminados, e rebateu, provocando os meninos, fazendo referência à tragédia do CT Ninho do Urubu, na qual vitimou 10 crianças, 10 adolescentes inocentes, né? Ele provocou os atletas, né? Que muitos daqueles atletas, daqueles meninos ali que estavam comemorando, eram amigos desses garotos que morreram. Então imagina só, você ter uma pessoa provocando você, né? Usando uma tragédia para te zoar, para te provocar, na qual os seus amigos morreram. Daí a atitude não foi outra, né? Os jogadores do Flamengo foram lá, começaram a quebrar o pau lá na Gávea, virou um ringue, o campo ali da Gávea, começou a bater uma bateção danada, dizeram até que os garotos do Vasco foram que saíram na pior, saíram apanhando, coitado dos outros meninos, né? Que nada tiveram culpa com essa declaração mau caráter desse sujeito, desse goleiro aí, esse goleirinho do Vasco chamado Cadu, né? Ele disse que aos meninos ali, falando que seus assassinos, paguem as famílias que vocês estão devendo. Que culpa tem os meninos que ali estão comemorando a classificação diante do Vasco? Que culpa tem eles? Me diz. Eu aposto que você nem sabe como anda a questão das indenizações às famílias. Eu aposto. Você só quis tirar sarro da cara dos garotos utilizando de uma tragédia. Isso é um absurdo. Isso é algo muito grave. Esse garoto devia ser punido. E não venha me dizer que tem 17 anos, ele não... Sabe sim. Sabe sim. Tá? Vocês, olha só, gente. Podem nos zoar de mulambos. Podem falar que a gente é cheirinho, falar que a gente é ajudado pelo VAR, pela arbitragem. Fala o que vocês quiserem, cara. A zoação, ela faz parte do futebol, né? Tirar sarro com o adversário, isso faz parte. Eu fico bolado, o adversário fica bolado, mas é normal, ok. Agora, você utilizar uma tragédia para provocar o adversário, aí já saiu da barreira da brincadeira. Aí já beirou o mau caratismo e a falta de humanidade. Isso é coisa de monstro. Lembra quando o René Simões falou, estamos criando um monstro? Pois é, estamos criando outro monstro. Isso é falta de humanidade. Humanidade. O cara vir falar
para os garotos pagarem quem eles estão devendo. Eles não estão devendo ninguém. Os garotos não têm culpa de nada. O Flamengo tem toda a responsabilidade por aquelas crianças que morreram no CT. Toda! Ok? Mas agora, no momento inoportuno, né, em que você tinha perdido, você dizer que os meninos têm que pagar pelas crianças que morreram, isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. O Vasco, por sinal, quero aplaudir a atitude do Vasco aí, de pronto, já repudiou a atitude desse atleta, né, através do seu Twitter, prestando solidariedade às vítimas que morreram no acidente, dizendo que essa postura desse atleta é incompatível com a postura da instituição Vasco da Gama. Então eu tô aqui para parabenizar de certa forma, só que não pode ficar só por aí, né, tem que existir punição também, porque aqui é o país da impunidade, né. Esse tipo de coisa acontece porque certamente daqui a pouco ele vai estar lá jogando, todo mundo esqueceu, né, mas feriu o sentimento das famílias que perderam suas crianças, né? Aí o garoto se explicou nas redes sociais dizendo que foi mal interpretado. Como assim? Cara, por que o cara não é sujeito homem de chegar num Twitter e dizer, pô, eu errei, peço desculpa? Não, ele tem que falar, eu fui mal interpretado. Como assim foi mal interpretado, cara? Como assim você zombou de uma tragédia? Quis zoar os garotos por causa de uma tragédia, cara? Você deveria ter vergonha de depois postar dizendo que foi mal interpretado. A própria instituição. E o triste é ver torcedores do Vasco passando pano em cima dele. Gente, eu zoo aqui o Galo de Garema no título. Eu zoo o Atlético de sintético. Eu zoo... Brincadeira. Agora zoar uma tragédia, cara. Isso não é do meu feitio, não. E espero que não seja do feitio de vocês, meus inscritos, porque se vocês forem a favor disso aí, né, porque tem muita gente, muito torcedor de outros clubes que me seguem aqui, se vocês forem a favor disso aí, podem sair do meu canal, que eu não quero gente desse tipo aqui no canal, não, tá? E assim, isso é reflexo, essa questão dos nossos rivais quererem zoar o Flamengo a partir de uma tragédia, né, é reflexo do sucesso que o Flamengo vem tendo. Porque eles não têm mais argumentos para vir zoar a gente. A gente é líder do brasileiro, passando o carro em cima de todo mundo. Hoje a gente tem um clube bem administrado, bem estruturado, com jogadores, né, de nível técnico muito superior aos demais clubes que aqui no Brasil estão, né? A gente tem uma torcida maravilhosa que a todo jogo enche o estádio e causa uma sinergia, né, com o time ali dentro de campo. Parece que é realmente o 12º jogador. Então, assim, não é só esse caso desse garoto do Vasco. Todos os outros adversários, eles procuram argumentos para vir desmerecer o Flamengo, para vir zoar o Flamengo, porque dentro de campo eles estão em ruínas, eles estão desmoronando a cada partida que passa, né? A gente vê o caso aí do presidente do Palmeiras querendo dizer que o VAR ajuda o Flamengo. Eles nunca admitem que o sucesso do Flamengo é por mérito. A gente vê o presidente do Corinthians desmerecendo o sucesso do Flamengo, dizendo, vendendo 300 milhões por ano, até eu. A gente vê o presidente do Santos, o senhor José Carlos Pérez, dizendo que se depender do VAR, o Flamengo já é campeão. A gente vê que, inclusive, já se reuniram os presidentes dos 4 clubes paulistas, o José Carlos Pérez, o Leco, o Maurício Gagliotti e o Andrei Sanches se reuniram em prol, né, em prol de um complô contra o Flamengo, de certa forma, né, para ganhar força nos bastidores, né, através dessas alegações de que o Flamengo é ajudado pela arbitragem. Tem até uma foto, eu vou botar lá no meu Instagram, quem quiser ver essa foto dos 4 presidentes reunidos, me segue no Instagram, mengão.melhor, tá? Me segue lá que eu vou colocar essa foto lá. Então, assim, a gente vê a mídia paulista, o próprio Vampeta, cravando na rádio Bandeirantes e dizendo que o Flamengo não vai ser o campeão brasileiro, né? Quando tudo aponta que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, que é o melhor futebol do Brasil, não só em relação a resultado, mas também a desempenho,
Vem a mídia paulista, bairrista, né, o Vampeta dizer que o Flamengo não vai ser campeão brasileiro. A gente veio ver o Flávio Gomes, que é outro paulista, bairrista também, em pleno Fox Sports Rádio, dizer que o Flamengo não é referência de CT porque matou 10 meninos, sendo que se trata de uma tragédia, né? A gente vê o Tite, o técnico da seleção brasileira, levar o Gabigol e o Rodrigo Caio para não serem titulares em mais um jogo. Não foram titulares na partida contra Senegal, né? E não vão ser titulares na partida contra a Nigéria. Porque lá no treinamento da seleção brasileira, o último treinamento antes dessa partida contra a Nigéria, mais uma vez o Gabriel Barbosa, o Gabigol e o Rodrigo Caio não vestiram o colete de titularidade. E ele ainda disse na coletiva de que não vai colocar o Gabriel para fazer média com a torcida. Ou seja, mais uma vez o cara foi convocado à toa. O Gabigol foi convocado para fazer passeio lá em Singapura. Para quando ele voltar lá, ele já conheceu os lugares para frequentar. Fica nítido que o Flamengo tá jogando contra tudo e contra todos, gente. Vocês não veem isso? Isso é apenas reflexo. A declaração desse garoto do Vasco, que é a declaração de todos os antes, né, dizendo que vai pagar as famílias, só sabem dizer isso. Nem sabem como está correndo o processo de indenização das famílias das vítimas, né? Tem boa parte das famílias já foram indenizadas, algumas evidentemente não acordaram com o valor sugerido pelo Flamengo, entraram à justiça e agora tem que aguardar o valor que a justiça vai determinar, né? Disso eles não sabem, né? A gente vê a mídia paulista desesperada denegrindo a imagem do Flamengo, a gente vê presidente se reunindo com os outros rivais para tentar conter o sucesso do Flamengo, tentar conter, né, dizendo que o Flamengo é ajudado pela arbitragem. A gente vê o Tite desfalcando o Flamengo descaradamente porque ele não está utilizando. Gente, isso é grave. Ele convocou os jogadores do Flamengo e não está utilizando. Tá na cara que ele quis prejudicar o Flamengo. Convocou o Marcinho para não convocar o Fagner do Corinthians. Tá na cara, gente, isso tá na... Não é possível que ainda tenha gente que vem dizer você tá maluco, o Tite não quer. Claro que quer, gente. E essa inveja vem por conta da enorme pontuação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Se vocês não sabem, o Flamengo em 2019 foi campeão brasileiro com a pontuação de, acho que se eu não me engano, 67 pontos, né? E faltam 4 vitórias para o Flamengo alcançar essa pontuação. Ou seja, muito provável que a gente vá ser campeão brasileiro, né? A gente vai ser campeão brasileiro e ainda bata o recorde de pontuação do Campeonato Brasileiro, tendo a melhor campanha, sendo que a gente já tem a melhor campanha em 24 rodadas do Brasileirão, né? A segunda melhor, se eu não me engano, aí é do Cruzeiro com... não me lembro, acho que 53 pontos, o Flamengo agora tem 55. Então, assim, isso tudo é inveja, gente. É inveja do nosso sucesso. Eles não aceitam o nosso sucesso. Tá? É isso, cara. Eu queria comentar esse fato lamentável. Logo que eu extrapolei, comentei sobre as outras situações dos presidentes. Quem quiser acompanhar a foto, me segue lá no Instagram, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação, tá? Tamo junto. Saudações rubro-negras.